Que presença maravilhosa do Senhor Jesus entre nós essa noite. Boa noite. Todos vocês estão assistindo a nossa terça profética. Ela realmente é profética, porque coisas que nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nessa noite eu percebo a presença gloriosa do Espírito Santo no meio de nós, através dos louvores, através da palavra e através da misericórdia que Ele exerce sobre os nossos corações num momento como esse, num momento em que as pessoas estão pensando em tirar a própria vida, num momento em que as pessoas estão sofrendo de verdade, né? Onde você tinha uma dor no dedinho do pé, você nem lembra mais dessa dor no dedinho do pé, porque o que você está enfrentando agora é algo que você nunca enfrentou antes. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela atravessa gerações. A palavra de Deus atravessou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a palavra de Deus atravessou todas as fogueiras que foram feitas com ela. A palavra de Deus atravessou anos e anos de silêncio do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Eu quero dizer para você que a mesma palavra durou e durará e nunca e jamais passará. É por isso que eu ouço cadeias quebrando. Eu posso passar, você pode passar, o mundo pode passar, os planetas podem se alinhar, os cometas podem cair, os dinossauros podem desaparecer, mas a palavra de Deus não passará. Ela não depende de mim, ela não depende de você. A palavra de Deus é franca, ela é inerrante, ela é poderosa, ela vai até a divisa de juntas e medulas agora, aí onde você está. Não importa se você foi atacado por um espírito de enfermidade, ou por um espírito de loucura, ou por um espírito de morte. Eu quero dizer para você que seja espiritual ou seja natural, a palavra de Deus não passará e não voltará vazia nessa noite, porque nós estamos na terra, a igreja ainda está na terra, e se a igreja está na terra, Hebreus vai me dizer que os anjos vêm aprender com a revelação da igreja. Aquilo que a igreja prega é o que o mundo espiritual tem que obedecer. Aquilo que a igreja fala é o que o mundo espiritual tem que aprender, porque o Espírito Santo não está na eternidade, o Espírito Santo não está com o Pai, o Espírito Santo não está com o Filho, o Espírito Santo está na terra e entre nós, porque o Filho, quando subiu, ele disse: eu vos enviarei outro semelhante a mim, e ele estará convosco até a consumação dos séculos. Portanto, eu prego não pelo meu espírito, eu prego não pela minha mente, eu prego não por aquilo que eu acho, eu prego o que a palavra acha, eu prego o que a palavra diz, eu prego o evangelho que me alcançou. Não importa por quantos vales de sombra de morte eu terei que passar. Essa palavra não é sobre mim, essa palavra é sobre o homem ensanguentado, essa palavra é sobre o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa palavra, ela já profetizava desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a chegada do Cordeiro Pascual, o Cordeiro que lavaria-nos de toda a enfermidade, que lavaria a terra de todos os seus pecados. E quando eu digo terra, eu digo planeta, e todo o sistema do mundo, que dizem que jaz no maligno, a própria palavra diz isso. Eu quero dizer que o sistema tem a ver com pessoas, e não tem a ver com o planeta, porque o planeta não jaz no maligno, mas o planeta está cheio da glória de Deus. E alegre-se os céus, regozije-se a terra, digam-se entre as nações: o Senhor reina. A pandemia não reina, o Senhor reina, o Senhor está no trono, o Senhor não tem Covid, o Senhor não tem tuberculose, o Senhor não tem AIDS, o Senhor não tem depressão, o Senhor é ressuscitado, e é por causa do Cristo ressuscitado que eu prego a palavra, porque a palavra é o verbo, e o verbo é Deus, o verbo é Cristo, Cristo é a palavra, e por isso eu amo toda a palavra. Não importa o que será de mim, se Ele me curar, Ele é a palavra, se Ele não me curar, Ele é a palavra, se Ele me arrebatar, Ele é a palavra, se eu viver, Ele é a palavra, se eu morrer, Ele é a palavra.
Não é sobre mim, meu filho. Não é sobre você nessa noite. É sobre a palavra. É sobre a palavra. Se eu for feliz, Ele é a palavra. Se eu não for feliz, Ele é a palavra. Aleluia. Não temas, não temas, não temas, não temas. Ah, Fernanda, mas você já temeu? Eu já temi, mas eu descobri que não adiantou nada. A palavra continuou sendo a palavra. Você já duvidou, Fernanda? Sim, eu já duvidei, mas não adiantou nada, porque a palavra continuou sendo a palavra. Fernanda, você já fez pirraça com Deus? Já fiz pirraça com Deus, mas não adiantou nada, porque a palavra continuou sendo a palavra. Fernanda, você já pisou na bola? Muitas vezes, mas não adiantou nada para mim, porque a palavra esteve e continuou sendo a palavra inabalável, inerrante, eterna, maravilhosa, adorável, perfeita, não mente, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Ele não será abalado, nem a palavra. Abra sua Bíblia comigo agora. Em Mateus capítulo 5. Glória a Jesus. Já pegou teu pãozinho aí? Lá vem Fernanda com as suas histórias. Não, você vai entender já. Porque a palavra é o pão da vida. A luz apagou, mas ela já volta. Aleluia. A luz não aguentou a palavra. Até porque foi a palavra que disse haja luz. Então, se a palavra disse haja luz, haja. Foi Ele quem criou os luminares, foi Ele quem criou o céu dos céus, foi Ele quem criou a natureza, foi Ele que formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. O diabo não criou os planetas, o diabo não criou o mundo, o diabo não criou a terra. Ele não tem poder criador sobre nós, o diabo não me criou. Quem me criou foi a palavra, e a palavra é Cristo. Elohim, 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 Bereshit bara Elohim. No começo criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Elohim no plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três em um só, assim como eu sou corpo, alma e espírito. Obrigada, Espírito Santo, porque o teu Espírito habita o meu espírito, e habita a minha alma, e habita o meu corpo, porque o Senhor quis, só porque o Senhor quis, só porque o Senhor quis, só porque o Senhor quis. Oh, Ele quis, só porque Ele quis. Ele te alcança só porque Ele quer. Ele te acha só porque Ele quer nessa noite. Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer. Oh, Ele quer. Oh, pode dizer o que quiser de mim, mas a palavra não recebe o que você diz. Pelo contrário, ela influencia quem você é. Não há poder do homem sobre a palavra, não. Mas há poder da palavra sobre o homem, sim. Diz assim a oração, a única oração que Jesus nos ensinou, a única, a perfeita, a derradeira, a maravilhosa, a completa, porque as orações que Jesus fazia com o Pai, muitas delas não eram ouvidas, a não ser aquelas que foram feitas em público. Pai, muito obrigada porque o Senhor sempre me ouve. Quem faz uma oração em público curta é porque fez já uma oração longa em casa. Gente que ora muito longo em público normalmente não teve um tempo de oração em casa. Então é importante nesse tempo de quarentena você fechar a porta do seu quarto e fechar, quem sabe, os seus ouvidos com os fones e entrar para o seu secreto, fechar os seus olhos, que são as tendas, o seu talite. Fecha os seus olhos, é para isso que a gente fecha os olhos, para prestar atenção, para ouvir mais do que falar, para ouvir mais do que ver. Então entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ouve o teu Pai, que em secreto te revela a palavra. Aleluia. Diz assim, Mateus capítulo
5, capítulo 6. Jesus está falando da ajuda aos necessitados, como a gente costuma dizer, costuma falar. Coisa linda, né? Como ele diz, para a gente não tocar trombeta quando a gente está ajudando alguém que está faminto, alguém que está precisado. Nesses dias a gente tem que até tocar a trombeta, porque as pessoas elas não ajudam, não, elas acham que é para a gente. Enquanto a gente está cumprindo o ID da palavra, porque as pessoas só julgam a gente por aquilo que elas são. Então, se você acha que eu sou ladrão, é porque você que é ladrão, entendeu? É um negócio meio assim. A gente julga o outro por aquilo que a gente é. Se você acha que eu falo mentira, é porque você que fala mentira. Então, nossa, por que eu comecei daí, né? Vamos voltar, que estava tão bom antes na palavra. Vamos voltar para a palavra, que isso aqui é o que eu acho, não é o que a palavra diz. A palavra diz outra coisa, olha, diz assim, ó. Capítulo 6 de Mateus diz, no versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, são ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então, orem assim vocês. Está preparado aí? Como é que Jesus ensinou a gente a orar? Eu vou te explicar o que ele fez aqui com a gente, que chave que ele deu para a gente aqui nesse momento. Ele está fazendo distinção entre aqueles que têm intimidade na oração com aqueles que ficam orando publicamente para que os outros saibam que ele ora muito. Então, nós temos muitos seminários de intercessão, mas pouca intercessão. Muitos convites para oração pública, mas pouca oração secreta. Muitas verdades ditas a respeito de quantos passos se faz para orar uma oração perfeita, mas pouca oração perfeita. Então, vamos voltar para o manual quando tudo é estranho, quando tudo está fora do lugar, quando o mundo cai ao meu redor. Aqui, como diria o nosso irmão Juliano Som, aqui estão os seus braços que me seguram, porque diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Opa. Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Ah, quer dizer que ele continua lá sentado no trono, nos céus. Ok. Santificado seja o teu nome. Isso não é oração minha, não. Jesus fez essa oração e ensinou como orar. Orar é assim, como ele ensinou. Não é como você fez o curso dos 7 passos do avivamento. Santificado seja o teu nome. Então eu dou glória. Santificado seja o teu nome, sempre. Que venha o teu reino. O movimento da eternidade, que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Com questionamento? Ou Deus dá uma ordem aos seres que não têm alma, os espíritos ministradores, que são os anjos, e eles vêm e executam a ordem que receberam sem perguntar? Eu tenho problema a partir de agora. Tem pouco tempo que eu tenho esse problema. Não tem muito tempo não, porque antes eu tinha esse problema. Menos problema com isso, mas eu tenho problema com quem questiona uma ordem de uma autoridade. Porque aqui eu vejo que venha o teu reino tem a ver com a oração de identificação com o Pai que está no céu. Então eu quero o reino aqui na terra. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não consigo ver um grupo de legisladores diante de Deus dizendo: Deus, eu acho que a sua ideia seria melhor executada dessa maneira. Por que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Eu tenho um conselho para te dar, Deus. Eu não consigo ver os anjos chegando diante de Deus, até porque a característica dos anjos, segundo a palavra de Deus, são os espíritos ministradores, e o atributo de sentimento tem a ver com alma. A alma é que tem sentimento. Aí você vai me questionar, mas e as decisões? São outros seres. C.S. Lewis vai falar de seres celestiais, assim como o Apocalipse também vai falar. Então, Deus não é questionado no céu. Quem é que questiona o próprio Deus no seu próprio trono, no seu próprio céu? Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, onde nós queremos dar ordem ao Senhor,
como ela é feita aí no céu, pelos seres celestiais, pelos anjos ministradores, que o Senhor dá uma ordem e eles vêm e fazem. O Senhor diz, haja e a luz obedece. Cresça e a planta cresce. Morre e a planta morre. Assim na terra, como no céu. Agora olha que coisa linda, que chave que Jesus nos dá, porque Ele é nosso advogado, Ele é nosso irmão mais velho, Ele é o nosso intercessor junto com o Espírito Santo. Ele diz assim, olha que pulo que Jesus nos dá agora. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Está com o teu pão aí? Eu vou te explicar isso. Segurou o pão aí? Eu estou com o meu pãozinho aqui, o pãozinho da ceia e um pão maior para você poder ver na câmera o pão. Dá-nos o nosso pão de cada dia, o nosso ganha-pão. Mas esse ganha-pão, ele está completamente linkado à obediência do versículo anterior, que diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para! Obediência celestial na terra, entre seres terrenos. Obediência como os anjos obedecem. Nós fomos criados acima deles, mas eles obedecem e fazem o que tem que fazer porque Deus mandou fazer. E nós questionamos aquilo que Deus mandou fazer através dos seus testamentos. Um testamento é algo que eu já deixo pré-determinado para que os meus filhos leiam e façam aquilo que eu mandei fazer, aquilo que eu gostaria de fazer. Então, o testamento ele é feito em vida. E o nosso Deus é vivo. E quando Jesus morreu e subiu aos céus, ascendeu aos céus e foi glorificado pelo próprio Pai, foi recebido, levantai portas as vossas cabeças, levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Um anjo pergunta de lá, quem é o Rei da Glória? E o outro responde, esse é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, esse é o Rei da Glória, levantai portas as vossas cabeças. Quer dizer, a vontade do Pai foi feita lá no céu, quando Jesus subiu glorificado, e quem sou eu para perguntar para Ele como é que Ele faz, como é que Ele deixa de fazer? O que eu tenho que fazer é ter uma obediência terrena, assim como existe obediência no reino, na eternidade, porque o reino dele está tomando todo o planeta, e por isso a vontade dele será estabelecida aqui na terra, assim como ela está estabelecida no céu. Depois que eu compreendo que a vontade dele do céu tem que ser estabelecida na minha vida, sem questionamento, com amor incondicional, aí eu posso pedir, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aí quando eu peço o pão de cada dia, eu peço força. Se eu tenho que passar por certas coisas, Senhor, eu não queria não. Eu questionei, eu falei, eu não queria passar por certas coisas não, Senhor. Eu creio que o Senhor pode mudar, inclusive quando o seu reino vem sobre a terra, o seu reino é de justiça, o seu reino é de paz, é de bondade. Não tem enfermidade no teu reino, não tem nada errado na eternidade. O Senhor não está doente, eu não estou doente. Na sua vontade eterna, tudo é perfeito, assim como em Gênesis capítulo 1. Mas eu te peço agora, Senhor, me dá força, me dá o teu pão de cada dia. Eu quero que você separe seu pão, não vamos comer ainda não, fica aí com o pão. O pão é a palavra. E tem a seguir o versículo 12 que diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero que você compreenda esse segundo eixo. Pula o pão comigo, porque ele diz assim, perdoa as nossas dívidas. Você já perdoou a dívida de alguém? Alguém já te deveu muito dinheiro e você falou, está perdoado. Porque aquele que te deve, na verdade, ele é seu escravo. O que te deve, amor, dinheiro, satisfação, seja o que for, amizade, hombridade, seja o que for, ele é seu prisioneiro. Mas aqui, ele diz, não é fácil não, gente, o que eu estou pregando aqui não é fácil não. Não é do dia para a noite não, às vezes é pela fé, começa com o pão. Começa com o pão que é a palavra. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, e aqui Jesus põe um prumo na oração. Assim como perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos devem.
E a seguir ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Do mal de quê, gente? De não perdoar as dívidas, de não obedecer assim como o céu obedece. Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal de sermos como Adão e Eva, que duvidaram e comeram do que não deviam ter comido. Livra-nos do mal. Existem muitos mistérios dentro dessa oração. E livra-nos da tentação de querermos ser igual a Deus, porque conhecimento do bem e do mal foi a tentação de Adão e Eva. Querido, querer saber o bem e o mal é um inferno. Você quer descobrir, eu conheço investigadores, eu sei como é, eu tenho isso dentro de mim. Saber o bem e o mal é um inferno. Deus nunca quis que soubéssemos o bem e o mal. Deus sempre quis que soubéssemos dele e que fôssemos puros de alma e que fôssemos puros de coração, porque ele já sabia que sofreríamos sabendo do bem e do mal. E a arte de não saber o bem e o mal vem do pão da palavra de Deus, que nos dá capacidade de perdoar o nosso próximo, mesmo sabendo o mal que ele nos causa. Isso é fácil, gente? Me explica se isso é fácil, se eu não tenho que começar pela fé. Eu começo pela fé, porque a fé agrada a Deus. Eu começo sem sentir. Eu começo a dizer: livra-me, Senhor, livra-me, livra-me de cair em tentação, de buscar novamente o conhecimento do bem e do mal, e querer fazer aquilo diferente do que o Senhor mandou desde a eternidade, deixou escrito para eu fazer, e me ensinou como orar. Mas me dá força, me dá pão hoje, porque hoje eu não estou conseguindo perdoar, porque hoje eu caí em tentação de fazer o mal contra o meu irmão, porque hoje eu pensei em interferir na tua vontade na minha vida, e com isso eu digo: eu posso interferir sobre a terra, mas se tiver que passar por alguma coisa, a palavra continua sendo palavra, e o pão continua sendo pão, enquanto os meus olhos estiverem abertos e a minha boca aberta, esse pão me alimentará dia e noite, para que eu passe, para que eu seja forte, para que eu resista à tentação de ser má com quem foi mal comigo. Essa é a oração de Jesus. O que nos distingue, o que nos mostra na hora de ser crente, na hora de executar a palavra, é se nós conhecemos a oração que Jesus nos ensinou. Porque é muito bonito orar publicamente, é muito bonito bater palmas publicamente, é muito bonito orar orações longas para que todos vejam, é lindo, é maravilhoso, mas o que Jesus nos ensinou foi uma oração muito curta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, não o meu nome. A minha vida é santificada porque eu santifico o teu nome. Vem logo o teu reino sobre nós. E sabe quando é que o reino vem? Quando eu obedeço o que o céu obedece. Sabe quando é que o reino vem? Quando a vontade de Deus vem sobre nós? Quando eu obedeço cegamente o que Ele me mandou fazer. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que você não sairia arranhado, machucado. Ninguém disse que você seria livrado. Mas Deus pode te livrar. Alinhe-se com o céu. Porque é só Deus dizer faça e haja, que se fará na sua vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu confesso a vocês que eu levanto de manhã, eu tenho muita fome de manhã. Eu levanto de manhã e eu preciso comer. Se eu não estiver jejuando, então eu preciso comer, porque de manhã me faz falta o pão. Assim como me faz falta a obediência. Todas as vezes que eu fui desobediente a Deus, eu fui fraca. Toda vez que eu não fiz aquilo que no céu é ordenado, aqui na terra, eu caí em tentação. Na tentação, e não fui livre do mal. O mal me alcançou. Quando o reino vem, o mal não te alcança. Quando o reino vem, quando você
passa pela tentação, e Jesus podia falar sobre isso, porque ele foi levado pelo Espírito Santo. As pessoas não entendem isso. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E em nada fracassou. E ele nos ensina a orar a oração que ele fez no deserto, porque lá ele não tinha pão. O diabo fala para ele: transforma essas pedras em pão, ó filho do homem, filho do Altíssimo. Mas quando ele nos ensina a orar, ele diz: pede pão para o papai. Obedece e pede pão. Você acha que Jesus foi para o deserto porque o diabo mandou? Não. Jesus foi para o deserto porque o Espírito Santo disse para ele, guiou. E aqui, na oração do Pai Nosso, ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade é que eu passe pelo deserto. Talvez não, mas se eu estiver passando pelo deserto, eu vou passar pelo deserto, assim na terra como no céu, eu vou te obedecer mesmo no deserto. Mas eu só te peço uma coisa, só tem um pedido que ele faz aqui, Jesus faz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão fala do próprio Cristo. O pão fala da palavra. A palavra tem 366 não temas, até para o ano bissexto tem não temas. Mas eu temo. Mas eu sou gente. Tem dia que eu temo. Tem dia que eu quero fazer o que eu quero. Tem dia que eu quero que Deus faça o que eu quero. E é aí que eu caio em tentação. Mas se eu peço ao Senhor, quero te obedecer aqui na terra, como os anjos te obedecem no céu, eu posso pedir: dá-nos hoje o nosso pão, que é a palavra. Para cada dia da tua vida tem um não temas e tem uma palavra. Tem dias nublados, tem dias de muito sol, tem dias de abraçar, tem dias de afastar de abraçar. Tempo de vida, tempo de morte, tempo de guerra. Mas para cada dia tem um pão. E o pão de hoje não serve para amanhã. É o pão de cada dia, como o povo no deserto passou. Não podia guardar o pão para amanhã, que o pão estragava. O pão é o corpo. Pega o teu pão agora comigo. Faça essa oração comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem dignidade, aqueles que nos devem amor, aqueles que nos devem respeito, aqueles que nos devem dinheiro, aqueles que nos devem o que for. Aqueles que levaram para si um pedaço do nosso manto, aqueles que se aproveitaram, aqueles... Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que se esconderam atrás da dignidade que o Senhor mesmo nos deu. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que fingiram que eram nossos amigos, que fingiram que estavam conosco, aqueles que não aguentaram ver o nosso vitupério, que não aguentaram ver os nossos dias em que nós caímos em tentação de saber o bem e o mal. Perdoa o Senhor assim. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a todos esses que nos devem. E cheios do pão de hoje, te pedimos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal de não perdoá-los. Livra-nos do mal de não fazer a tua vontade. Livra-nos do mal de questionar aquilo que o Senhor tem para nós. Livra-nos do mal de não cumprir
o chamado para o qual nós fomos chamados. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A seguir diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns os outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Te abracei sem te apertar agora. Pega o pão para ter força para perdoar. Pega o pão para ter força para resistir à tentação. Pega o pão para obedecer para amanhã. Pega o pão para ter suas dívidas pagas, assim como você liberou aqueles que te ofenderam e se endividaram a seu respeito. Pega o pão para perdoar quem ganhou dinheiro às suas custas. Pega o pão para perdoar quem te ofendeu e te roubou. Pega o pão para quem falou mal de você. Para quem falou mal de você, para os seus parentes, para o seu marido, para a sua esposa. Pega o pão. Pega o pão e vê se vale a pena, porque o pão foi rasgado. O pão. O pão foi moído. Pega o pão. Jesus é a tua glória. Jesus é o teu corpo que foi moído por nós. Pega o pão, pega o corpo do homem ensanguentado. Pega a palavra que foi rasgada e foi queimada por anos e continuou de pé. Pega o pão. Tem gente que só tem uma folha agora em casa. Pega o pão. Porque o pão te dá força. Você está ministrando a ceia, pastora Fernanda? Não. Eu estou te fazendo uma ilustração bíblica. Assim como a gente aprende no seminário e é levado pelo Espírito a fazer. Tem coisas que o seminário não ensina, a gente aprende só vivendo. Pega o pão, olha para o pão e vê se vale a pena saber o bem e o mal. Pega o pão e vê se vale a pena cobrar dívida emocional. Pega o pão e olha para o céu. Vê se no céu tem rancor, tem ódio, tem mágoa. No céu não tem morte, não tem dor. Na eternidade, Deus faz os seus ministros como relâmpagos, como lâmpadas, como flashes a seu respeito agora. Você que pegou o pão, que é a palavra. Pega o pão agora e diga: Jesus, eu te obedeço. Pai, eu te obedeço. Assim na terra como no céu eu te obedeço. Assim como os anjos dizem sim e amém, e jogam suas coroas, 24 anciãos são seres celestiais de outra categoria. Assim como os querubins e os serafins em volta do trono não te questionam, mas obedecem. Eu pego agora o pão e trago o teu reino à terra. E te peço, me dá força, Senhor, para perdoar. Você que ainda não é salvo em Jesus, pede força para ser salvo agora. Mas pega o pão. Pão da vida, luz do mundo, meu cordeiro, meu amado. Pega o pão, pega o pão. Pega o pão. Oh. Mesmo que agora ele seja um biscoitinho na sua mão, um pedaço de papel, seja o que for, pega o pão.
come o pão. Minha força. Meu amado. Meu pão, meu querido. Pega o pão, pega o pão. Pão da vida. Jesus. Pão da vida. Jesus. Luz do mundo, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus. Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, livra-nos de todo mal. Jesus, perdoa os nossos pecados. Jesus, como aos outros nós perdoamos. Mede-nos com a mesma régua. És digno de louvor. Jesus, nosso pão. Você que acabou de comer o pão da obediência, coloque a mão sobre a sua enfermidade agora. Seja ela emocional, seja ela física, seja qual for. Coloque a mão sobre você agora. Pastor, eu não conseguia perdoar meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, quem foi. Aquela pessoa que me passou a perna, aquela pessoa que me deixou na bancarrota, ou quem sabe aquela pessoa que me usou. Aquela pessoa que andou comigo, que parecia que era meu irmão. Mas depois que eu comi o pão agora, durante a ministração do Pai Nosso, eu entendi que assim como aqueles que pecaram contra mim, eu também pequei contra ti. E porque o Senhor muito me perdoa, eu muito amo. E porque eu muito amo, até quem eu odeio, eu perdoo. E o ódio sai de mim. E junto com o ódio sai a enfermidade. E junto com o ódio sai a baixa estima. E junto com a raiva sai também a baixa imunidade. Jesus cura, porque no reino do céu Ele está curado.
porque sobre a terra ele andou curado, porque apareceu a muitos glorificado, regenerado. O meu pão da vida andou sobre as ruas de Jerusalém, e ele está sentado sobre o trono. Apocalipse nos mostra só um trono, ele e o Pai no mesmo trono. E assim será para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Ele importa mais que tudo. Ele importa mais que a vida, mais que eu. Ele importa, ele importa, ele importa mais que eu. Ele importa, o pão da vida importa. Eu sei que ele importa e me manda me importar com quem me fez mal, porque ele importa. E eu fiz mal, eu fiz mal, eu fiz mal quando eu peguei, quando eu errei, quando eu não li o testamento do papai e fiz o que ele não gostava. Ele disse: eu importo, eu importo mais que a vida. Eu importo. Importa que o reino do Pai venha, para que a saúde venha. Importa que o reino do Pai venha sobre os sistemas, para que a saúde venha. Comemos o pão de hoje para ter força, Senhor. E amanhã comemos o pão de amanhã para ter força, Senhor, para seguir com aquilo que importa. Eu sei, Senhor, que milhares de pessoas estão rachadas pelo meio agora. Milhares de pessoas estão rachadas pelo luto, pelas notícias, pelas perdas. Eu não quero minimizar a dor deles, mas eu quero que eles tenham força. Todos aqueles que estão passando por situações em que acham que vão sucumbir, que recebam esse pão agora que o Senhor nos ensinou a orar. O pão importa. O pão é Cristo. O pão importa. Só Ele importa. Eu não me importo. Que só Ele importe. Eu não me importo. Que só Ele reine. Esse é o momento de subirmos ao terceiro céu. Esse é o momento de subirmos ao terceiro céu. Eu posso ver as nuvens, eu posso ver os relâmpagos, eu posso ver as vozes que vêm do altar de Deus. E o Senhor está agora dando ordens, porque na eternidade, quando Ele troveja, por que a gente tem medo quando está trovejando? Por que a gente tem medo quando os raios estão atravessando os céus? Por que a gente tem medo quando alguma coisa acontece que está fora do nosso controle nos planetas? Por que a gente se importa quando tem um eclipse? Ou quando era criança, quando o cometa Halley ia passar, como nós ficamos fora de nós, né? Porque está fora do nosso alcance. Porque a Bíblia diz que é o Senhor dá ordem aos seus anjos. E sai da boca do Senhor relâmpagos e trovoadas na direção da sua santa igreja aqui na terra, porque Ele importa, porque Ele é o pão que desceu do céu.
Jesus nunca foi criado, mas Ele nos criou. Ele estava em Gênesis capítulo 1. Ele já era o pão, aleluia. Posso ver as nuvens, ouço os seus relâmpagos. Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, são os anjos. Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Todos dizem sim. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Atenção, os anciãos a adorar. Apocalipse capítulo 4 diz isso. Jogam suas coroas no altar. As criaturas aclamam. E eles clamam e diz assim, ó: dia e noite sem parar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Não tem mais o que orar, já foi orado. E assim, Santo, Santo, Deus poderoso, que desceu do céu. Santo, Santo, Deus poderoso. O pão do céu sobre os seus pulmões, o pão do céu sobre suas veias. O sangue do pão do céu em transfusão agora em todos os seus órgãos. O pão do céu sobre suas veias, o pão do céu sobre os seus pulmões. O pão do céu, o pão do céu, o pão do céu. O nome dele é Emanuel. O pão do céu vem sobre tuas veias e vem sobre o seu sistema circulatório.
Porque a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a serpente. O pão do céu vem agora sobre ti e tira toda enfermidade peçonhenta. Que a serpente pôs no veneno da Piton. O pão do céu vem. O pão do céu vem sobre todo principado, toda potestade, toda enfermidade mundial. Vem o pão do céu vem sobre todas as nações. O pão do céu vem sobre todas as multidões. Eram 5 pães e 2 peixinhos, mas a multidão comeu. O pão do céu desceu sobre o Brasil. O pão do céu desceu sobre todos os médicos. O pão do céu desceu sobre os cientistas de Israel. O pão do céu desceu sobre os meninos. O pão do céu desceu sobre os enfermeiros. O pão do céu desceu sobre todos da saúde. E várias enfermidades serão curadas. Várias. Não clame só por uma. Coma o pão do céu agora. Quer vida para os teus ossos. Quer vida para os teus ossos, para as tuas veias, para a tua humanidade, imunidade. O pão do céu desceu. O pão do céu. Pão do céu sobre a tua mente. O pão do céu dentro da tua boca. O pão do céu dentro da tua casa. O pão que rolou no meio dos inimigos de Israel e os confundiu. Foi o pão do céu, o pão do céu. O pão do céu que Davi comeu correndo de Saul. O pão do céu estava desde o começo com o povo messiânico. Todos aqueles que esperavam salvação. O pão do céu é Jesus. Não sou eu. O pão do céu está em nossas mãos. Não é lenda. O pão do céu não é lenda. Você está em 2020 porque o pão do céu morreu e ressuscitou. O calendário se rasgou. O véu do templo se rasgou. Quando o pão do céu se rasgou e nos ensinou a orar. Te glorificamos, Senhor, por essa noite. Obrigada pelo pão do céu. Obrigada pela oração santa que Jesus nos ensinou para agradar o seu coração, Papai da glória. Obrigada, Espírito Santo, pela revelação da tua palavra nessa noite. Obrigada pelos teus anjos ministradores que já saíram pela ordem da tua boca da eternidade para fazer o que lhe apraz. Obrigada, Senhor, porque a ordem vem da tua boca e já está escrito, e nós oramos a tua palavra, nós oramos o que está escrito. E nós oramos que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o pão do céu. E por causa disso, estamos aqui hoje. Aleluia.